Queridos amigos, boa noite para todos. Como é que está chegando o som? Ok, Arnaldo, Zé Aparecido. Ok, o som tá bom. Muito bem. Caríssimos irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso trabalho na noite de hoje. Mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. São 20 horas nesse novo horário do nosso trabalho. Nós estamos, nesse momento, convidando a todos para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê ainda hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Jesus, querido irmão e mestre, com muita alegria estamos mais uma vez reunidos em torno da tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la em espírito e vida. Que possamos, nesse espaço bendito, oportunizado pela Rede Amigo Espírita, na sala estudando o Espiritismo, através da Rádio Brasil Espírita, dos nossos companheiros da Rádio Fraternidade de Uberlândia, os nossos irmãos que acessam o site da FIAC, que todos nós possamos, nesse programa que nos candidatamos a participar nas noites das terças-feiras, abrir o nosso campo mental para efetivamente compreender os desafios que nos aguardam na vida e promover a nossa transformação pessoal. Através da doutrina espírita que nos ajuda e do teu Evangelho como proposta de vivência diuturna. E assim, Senhor, para iniciar a nossa atividade, nós suplicamos a presença dos benfeitores espirituais que te representam e que nos tutelam, para nos inspirar e, acima de tudo, que possamos, nessa ambiência de beneficência, de fraternidade, de caridade, alimentar um sentimento cristão e, de alguma forma, estabelecer vínculos, aprender uns com os outros. E que ao final do nosso programa, do nosso encontro, possamos, Senhor, sentir a tua paz. Que assim seja, Senhor. Meus queridos amigos, é com muita alegria que nós estamos retornando para mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos
trabalhando com o livro Leis de Amor, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Perguntas que foram formuladas pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós já estamos há algumas semanas sendo beneficiados com esse trabalho. E na última semana especificamente nós trabalhamos até a questão de número 3. Eu vou ler a pergunta 1, 2, 3 e já adentrar na quarta, que é o início do nosso trabalho nessa noite. Antes de mais nada, um grande abraço a todos da Rádio Brasil Espírita, a vocês que estão participando do chat, que possamos juntos criar uma ambiência de troca. E eu peço que enderecem as perguntas, as participações, e nós vamos selecionando-as com a ajuda dos nossos amigos Zé Aparecido e Arnaldo, para que no final do nosso trabalho, quando atingirmos as 21 horas, onde nós vamos fazer uma prece de interrupção, porque interromper-se-á a transmissão para a Rádio Brasil Espírita, e teremos meia hora depois só para os debates, só para que a gente possa conversar, atendendo às perguntas que podem ser formuladas. E nós torcemos que assim seja, para que todos possamos aprender. Não é mesmo? A nossa Cláudia, da Rádio Brasil Espírita, encontra-se no chat conosco. Cláudia, convide os ouvintes para nos ajudar, porque assim o trabalho construído em grupo, todos nós ganhamos, porque ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Nós estamos num processo de aprendizado. Então vamos lá, sem delongas, pergunta número 1. Existe relação entre obsessão e correntes mentais? Lembrando que nós estamos no capítulo 5 da obra citada. Resposta. Quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Pergunta de número 2. Todos temos desafetos do pretérito? Resposta. Inegável que todos carreamos ainda do pretérito ao presente enorme carga de desafetos. Pergunta de número 3. Qual a nossa posição depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons, nem integralmente maus? Resposta. Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho e pelo estudo ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Agora a pergunta de número 4. Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado? Na Terra ou no plano espiritual? Resposta. É compreensível que seja na esfera física, que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos, ou com quem nos acompliciamos na delinquência. Então estamos debatendo, com a ajuda de Emmanuel, para nos aproximar cada vez mais do pensamento de Allan Kardec, que, para nos referirmos à obsessão, temos que nos reportar necessariamente a correntes mentais. Porque é através delas que nós vamos estabelecendo os vínculos. Vamos tendo oportunidade de desenvolver o nosso campo psíquico. Porque a nossa mente ela é acima de tudo, refletora. Emmanuel faz um paralelo da mente com um espelho que reflete. A nossa mente também é co-criadora. A partir do instante em que nós elencamos um interesse, nós vamos efetivamente projetar o nosso campo, o nosso espelho mental,
para refletir aquelas correntes que atendem a esses nossos interesses. Com isso, estabelecemos as relações e nestas relações nós vamos permear, nós vamos trabalhar de sorte a nos desenvolver na área íntima, desenvolver a nossa inteligência, as nossas habilidades. E como somos ainda espíritos com muitas dificuldades no que remonta à vivência do Evangelho, costumamos ferir sem prestar atenção. Costumamos criar dificuldades sem tantas responsabilidades. Com isso, vamos, nesse movimento, diante dos afetos, estabelecendo desafetos. E os desafetos nem sempre estão dispostos a nos perdoar. Da mesma forma que nós também, no atual estágio evolucional, não valorizamos, não damos importância àquela posição que o próximo efetivamente ocupa. Com isso, criamos todo um mecanismo de dificuldades e precisamos, a partir do instante em que dificultamos as relações, criamos uma circunstância natural dentro da lei de causa e efeito a ter que trabalhar para reajustar o que foi desajustado. Então, o que vem a ser obsessão, conforme Kardec classifica para nós? É uma influência que um espírito exerce sobre o outro. E, no caso, obsessão, uma influência persistente, é uma influência que constrange e que tem os seus graus, a sua classificação, conforme nós estamos estudando nas últimas semanas. Mas então, dentro dos processos que nós temos a oportunidade de vivenciar com estes desafetos, a providência divina encaminha-nos para a reencarnação junto com eles, ou sendo observado com eles, partindo do princípio que os obsessores estão também no mundo espiritual, nós estaremos então dentro de uma movimentação extremamente importante para nos ajustar com esses desafetos e principalmente para nos qualificar na vivência, nas experiências, e na qualificação espiritual nós vamos estabelecendo novos vínculos. Nós vamos como que nos aprimorando. E a partir do momento em que nós crescemos e que nós vamos elegendo, por exemplo, companhias espirituais de um alcance maior, aqueles que já se posicionam naquela condição de educadores ou de espíritos que estão promovendo o bem, preocupados com as relações no que remonta a um mundo melhor, nós vamos naturalmente resolvendo algumas pendências pelo nosso aprimoramento, no que remonta àqueles que estão na retaguarda. Mas Emmanuel vem nos dizer também que os nossos desafetos, com mais frequência, nós os encontramos na esfera física. Olha que interessante essa abordagem. Por quê? Na esfera física, nós estaremos diretamente e frequentemente lidando com eles, no trato do dia a dia. Então vamos relembrar. Qual o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. Então, dentro do processo da reencarnação, como somos espíritos que necessitamos de viver em sociedade, e por isso nós criamos os clãs, as famílias, as comunidades, a sociedade no seu sentido mais amplo, a ambiência que permeia as nossas atividades profissionais, nas escolas, no trato das religiões, nessa ambiência nós vamos tendo a oportunidade de reencontrar com aqueles espíritos nos quais ou com os quais nos comprometemos. Aí vai se explicar o porquê nós
Kardec, por exemplo, vem nos falar de duas famílias, a parentela corporal e a parentela espiritual, no que remonta à nossa família, o nosso núcleo de maior responsabilidade. Na família nós temos essas ambiências, por isso tanta diversidade. Nós temos seres que são nossos parentes corporais e são parentes espirituais. Na família nós temos os parentes que são parentes do sangue, mas não tem um mínimo vínculo, não tem premissas de afinidade. E existem casos em que os parentes, os familiares, costumamos ter verdadeiros desafetos, adversários, espíritos que se odeiam. Não é? Então, Kardec nos explica que na parentela corporal é uma parentela transitória, ela não tem muito fôlego. Já a parentela espiritual, ela vai se perenizando, ela vai se eternizando. Por quê? Vamos nos alimentando. Se eu posso até dizer, nós vamos nos retroalimentando, né? Nós vamos nos convivendo num processo de uma sinergia extremamente importante. Mas, convivendo com estes que nós temos afinidade, a providência divina também nos ajuda com estas circunstâncias para nos dar fôlego, paciência, ou termos mais condições de caminhar com aqueles que nós temos mais dificuldades. Não é? É como se os afins se alimentam para que com os que não são afins nós tenhamos uma certa dose de equilíbrio, não é? Para levar a tarefa até o fim. E nesse quesito, nós precisamos de lembrar de Jesus no Evangelho quando define que a senha da vitória está na perseverança. Perseverar até o fim. Assim seremos salvos. Né? Então devemos observar que as nossas responsabilidades com os desafetos que encontramos na Terra, na ambiência da família, e nós podemos aqui agora transcender para a ambiência profissional, religiosa, etc., etc., nós precisamos de valorizar todas as experiências para que a gente possa fazer o máximo dentro do que a nossa consciência autoriza, outorga, inspira, para que a gente possa ir resolvendo gradativamente as pendências que a contabilidade divina vai devolvendo para os nossos corações. Então, esse assunto é um assunto de muita importância para nós, porque Emmanuel vem falar que aqueles que nos perseguem geralmente são aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos acumpliciamos na delinquência. Aqueles que ferimos são aqueles que nos cobram, aqueles que nos exigem. Você pode carregar água na peneira que ele está querendo mais. Não é? Você pode dar a vida e ele acha que você está fazendo pouco. Não é? Ele se sente no direito, porque ele foi espezinhado ontem. Nós tiramos, nós dilaceramos, nós criamos situações extremamente adversas. Então são os adversários. Chico se referia sempre a eles como adversários gratuitos. Não é? De repente um piscar de olhos, um jeitinho diferente que você fala, já vem a bordunha do lado de lá. Né? De repente você está sintonizado, conversando com uma outra pessoa, do lado de lá se sente ofendido, né? Porque não te dá o direito de desenvolver um pensamento, de se projetar numa relação. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Não é mesmo? E no caso daqueles que nos acumpliciamos na delinquência, muitas vezes retornam como filhos, né? E os pais estamos lutando para tentar garantir uma certa segurança, trabalhar no nível de oferecer proteção, qualidade de vida, e de repente há projeções de rebeldia, não aceitam muitas vezes os conselhos dos pais, se rebelam, se tornam indiferentes, e quando não, entre os próprios cônjuges, né? De repente o indivíduo se sente no direito de abandonar a responsabilidade, e aquele que de repente se sente lesado, muitas vezes
sofre, passa por dificuldades acerbas. Aí se você vai fazer um mergulho no passado espiritual, você vai ver que esse que está abandonando a responsabilidade, de uma certa forma pode estar respondendo por uma responsabilidade que foi vilipendiada pelo parceiro num passado distante. O companheiro a companheira que está enferma do lado do marido, indiferente, e ele exigindo dela mais atenção. De repente a indiferença dela está num comportamento do companheiro que no passado inverteu o processo, deixou na rua da amargura, não é mesmo? Enfim, são uma série de situações que vão batendo na nossa porta exatamente para nos convidar para refletir com mais carinho, com mais paciência, né? Observando o outro como um coração que está numa condição de aprendendo também, como nós. Né? Jesus é o nosso mestre e nos oferece possibilidades para nós reagirmos, para nós modificarmos, para nós qualificarmos. E no trato com as dificuldades, quando o indivíduo leva a sério e se dedica, se esmera, se esforça, é ele que cresce. Não é? A relação vai crescer também. Mas, ou seja, a adversidade está batendo na porta com mais contundência para um, é ele efetivamente que vai ter a grande oportunidade. Então, doutrina espírita é o consolador prometido. E nesse assunto, que remonta a um princípio básico da doutrina, que é a lei de causa e efeito, nós devemos ser bastante cuidadosos nas análises, para não trabalhar de uma forma a simplesmente tirar o valor da oportunidade, simplesmente dizendo, isso é pagamento do passado. Não é isso. Porque nem sempre aquele companheiro que hoje está sendo cobrador foi um espírito que nós nos comprometemos exatamente com ele. Podemos ter nos comprometido com outros, mas esse se faz presente porque está necessitado, está numa condição de cobrança e de repente a providência divina entende que você é que vai dar conta dele. Então precisamos de trabalhar nesse movimento, sempre objetivando a esperança, trabalhar a essência da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão sempre. E um outro aspecto que nós gostaríamos de ressaltar, dentro desse movimento de consolo, de esperança, de fé, é relembrarmos da presença dos benfeitores do nosso lado, o tempo todo. O tempo todo. E eu costumo dizer que muitas vezes eles tiram alguns processos da nossa mesa e a gente não tem nem noção. Porque de repente tem determinados momentos que eles sentem que a gente pode estar fragilizado e não está dando conta agora. É como se pegasse um processo e falasse assim, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Eles não podem rasgar o processo, porque os processos existem para serem cumpridos, para serem metodologia operacional de crescimento. Mas os benfeitores, quantas vezes nos tiram de determinadas situações, exatamente para que a gente possa respirar e voltar a elas amanhã. O benfeitor que te inspira, que te traz um conselho. Eu gosto de bater numa tecla. Por que a gente está numa ambiência espírita agora? Nós estamos trocando experiência. Será que nós viemos para cá por livre, espontânea vontade? Pode ser que sim. Mas eu costumo bater que de vez em quando a gente vem para a tarefa carregado pelos espíritos. Não é? Vamos lá. Abre o computador, no nosso caso. Quando é na casa espírita, vamos lá no centro espírita. Ou abre a estante, pega um livro. E a gente muitas vezes não percebe que nós estamos extremamente envolvidos por uma onda benfazeja que tenta facilitar, trazendo um ósculo, nos oferecendo um oásis,
um copo de água, uma mão estendida, né? Um conselho que esclarece, uma presença que conforta. Nessa ambiência de estudo doutrinário, nós estamos aqui, eu costumo bater nisso, nem sempre para adquirir conhecimento. Costumamos estar aqui muito mais para intercambiar, muito mais para sentir um amigo que está se dedicando em organizar a sala, em abrir a sala, ou fazer o estudo, ou aquele companheiro que está cuidando lá do jardim, do centro espírita, para embelezar a nossa visão. Nós estamos aqui para ser tocados, porque desenvolvimento espiritual, gente, a gente utiliza a intelectualidade para a gente trabalhar alguns aspectos das deduções, da racionalidade, mas nós somos conhecidos espiritualmente não é pela nossa forma de pensar. Isso é para a gente refletir. A nossa condição espiritual, a nossa posição espiritual está diretamente ligada à nossa forma de sentir. Por isso que o Espírito de Verdade define para Kardec: amai-vos, em primeiro lugar, instruí-vos. E muitas vezes a gente quer a instrução e deixa de amar. Não é? Somos espíritas e não somos fraternos. Não acontece isso? Vocês já viram falar desse assunto? Está certo que nós temos dificuldade, então vamos instruir. Porque o amar é um grande exercício. Mas não olvidemos que entre amar e entre raciocinar, ame. Porque, diga-se de passagem, nesse caso eu tenho que lembrar de Jesus nesse contexto. Sereis reconhecidos por muito vos amardes. Olha que beleza. Não existe amor maior do que dar a vida pelo semelhante. Não existe amor maior do que pensar pelo semelhante, deduzir para o semelhante, raciocinar pelo semelhante, fazer pelo semelhante a obra que é do semelhante. Não. Amor maior é dar a vida. Eu gostaria de, nesse momento, abraçar a todos que estão, nesse momento, acompanhando o estudo Amor e Sabedoria de Emmanuel, através da Rádio Brasil Espírita, né? Gostaríamos de efetivamente abraçar aos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, a todos vocês que estão no chat. Eu pergunto, Zé Aparecido, meu som está chegando bem para você? Carlos, o Arnaldo, o Simplício, a Wanda, a Tânia, Rosângela, a Nádia, Maria Joana, ok? Tá, o som está muito bem. Eu gostaria só de alertar para os companheiros que estão dizendo que o micro está travando. Aí é uma questão de internet de vocês, porque se a nossa internet está perfeita, alguns companheiros estão dizendo que está perfeito. Então eu peço paciência e posso até sugerir que vocês, se for o caso, fechem o vídeo para favorecer a chegada apenas do áudio. Continuando, pergunta de número 5. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que no presente desempenham na base da profissão ou da família o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? Como? Como podemos classificar? Resposta: são eles as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanham-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos. Vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Eu brinquei com o Arnaldo hoje
mas hoje cedo, eu falei assim, Arnaldo, eu acho que nós estamos precisando dar uma acelerada no estudo, porque nós estamos um tanto quanto vagarosos. Aí o Arnaldo, vamos ver como é que a espiritualidade está reservando. Não é? E Arnaldo, não está dando para acelerar, não. Porque observem a resposta de Emmanuel. E até vou fazer uma brincadeira que o Arnaldo está fazendo um comentário alegre aí no chat, né, dando uma risada, que ele sabe que isso é a maior falácia que eu sempre repito, porque eu tento empreender um ritmo, mas não tem jeito. Porque trabalhar as questões espirituais, a gente tem que ter paciência. E a gente tem que entender. Nós temos que trabalhar os detalhes. Por isso que aqui em Belo Horizonte a gente estuda o Evangelho e a metodologia a gente chama carinhosamente de miudinho. Porque muitas vezes você trabalha um versículo e ele costuma ser motivo para várias semanas de discussão. Não é porque a gente fica viajando demais na maionese, nem fazendo exegese, não. Mas observem o que Emmanuel está nos dizendo. Como classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários? Resposta de Emmanuel. Eu vou dividir essa resposta em duas partes. Primeira, são eles as testemunhas de nosso aperfeiçoamento. O que Emmanuel quer dizer como testemunhas de nosso aperfeiçoamento? Quem acompanha a reunião mediúnica já deve ter ouvido alguns espíritos falarem assim, essa turma aí eu conheço, são santinhos do pau oco. Aqui na reunião é uma festa, né? É uma beleza de harmonia, de fraternidade, mas eu conheço essa turma lá fora. Em alguns casos, os espíritos falam assim, eu os conheço de outras experiências. Então, eles são testemunhas da nossa condição espiritual. Por isso é que Jesus vem dizer que o profeta não tem valor na sua terra. Muitas vezes nós temos que trabalhar em outras sendas, né? Exatamente para nos preparar para voltar e trabalhar dentro do cadinho das nossas responsabilidades. Não é? Ou seja, a providência divina nos convida para um movimento muito interessante que eu chamo a atenção de vocês para que a gente possa pensar junto. Nós estamos sendo convidados a trabalhar lá fora para depois voltar e trabalhar aqui dentro da intimidade. Então, o trato social tem muito disso. Nós vamos viver junto com o próximo, experiências dele, mas para objetivar a nossa análise e buscando a essência sempre do que é o nosso mundo mental. Quanto mais mergulhar na intimidade, mais recurso, mais material nós vamos ter para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Quem está na periferia do aprendizado, quem está caminhando com a multidão, como Emmanuel muitas vezes vai nos ensinar, ele não tem muitas vezes muito material para refletir, não. Porque ele está trabalhando muito num contexto de reações. Quem está buscando a espiritualidade, não no sentido místico ou religião tradicional, mas quem está buscando a autoiluminação pelo autoconhecimento, quanto mais a gente mexer nessa caixinha, nesse baú importante que guarda tantos tesouros, que é o nosso mundo íntimo, nós vamos encontrar pérolas, cascalho, nós vamos ter muito material para desenvolver. A pérola como virtude e o cascalho como aquele ponto que precisa de ser trabalhado. Quando nós estamos estudando obsessão e os adversários que são testemunhas do nosso aperfeiçoamento, muitas vezes eles têm acesso a alguns pontos que nem sempre nós estamos vendo. Ou então estão participando dessa nossa busca. E em alguns casos,
eles são os instrumentos para nos levar para essa busca interior. Chibatando, cobrando, gritando, espezinhando, falando exatamente de pontos que muitas vezes a gente quer manter velado, né? E dentro do lar, por exemplo, isso se caracteriza assim com muita clareza. Porque dentro do lar, na família, nós temos o centro essencial do nosso reflexo. Isso é um pensamento de Emmanuel, que está inserido no livro Pensamento e Vida. Família, centro essencial dos nossos reflexos. Ou seja, ali nós vamos encontrar aqueles pontos que, no tempo e no espaço, vão ajudando a despertar o nosso entendimento quanto às necessidades do trabalho interior. Explica melhor. Por que você e eu encontramos indiferença na família? Porque nós precisamos trabalhar a indiferença. A indiferença está dentro da gente. Por que encontramos indolência, rebeldia, avareza, o vício? Porque encontramos tantos aspectos complexos. Por que alguém grita com o outro? Vamos pensar. Porque antigamente se dizia assim, eu não gosto de dar o meu direito. E dentro da família, muitas vezes, a gente tem a resposta exata do que nós fazemos. Da mesma forma, dentro da família, eu encontro o estímulo, a virtude, porque nós encontramos aquela alma que é dedicada, aquela alma que cuida, porque são pontos que nós temos na nossa intimidade que através dos exemplos do outro também nós poderemos efetivamente desenvolver, nos capacitar cada vez mais. Agora, os adversários, eles o tempo todo demonstram a nossa posição espiritual. A questão toda, gente, que a gente percebe que precisamos de considerar é que devemos aprender a despersonalizar as nossas ações. Nós precisamos aprender, então, a observar nestas testemunhas grandes amigos que estão falando o que outros não falam. Ah, Casalberto, mas eu queria ter mais carinho lá dentro de casa. Porque lá no outro ambiente eu tenho carinho. Tá, por que você não tem carinho dentro de casa? Ah, eu faço tudo, eu sou merecedora. Olha, possivelmente você pode até estar sendo merecedor agora. Mas você está num processo de reconquista. Então, não cobra, não exige. Porque, diga-se de passagem, o amor por excelsitude, ele não cobra, ele não exige, ele não bate, ele não grita. Amor é amor. Ensina Emmanuel, e carinhosamente, também eu posso citar um texto de Meimei, que está inserido no livro Espírito de Verdade. Eu estou olhando para ele aqui na instante. Espírito de Verdade. É uma das últimas lições. Meimei, que aprendeu com Emmanuel, com certeza, diz assim, que nós temos o que damos. Essa equação é bendita. Porque a gente acha que a gente dá o que tem. No pé da letra, você não pode dar amor. No pé da letra, você não pode dar... Não, amor, até não vou entrar no método. Você não pode dar experiência, você não pode dar habilidade. Amor é doação. É um ato. É um processo. É um projeto. Então você não tem como você dar. Você opera com ele. E operando nessas bases, você induz, incentiva que o outro também faça. Então, quem ama por excelência, se basta amando.
Ah, Casalberto, mas é tão bom o romantismo, o carinho, né? A gentileza. Ok, maravilhoso. E nós estamos num mundo que estamos carentes dos românticos e das românticas. Para não ser machista, hein? Isso é uma brincadeira. Nós estamos num mundo em que há uma carência de gentileza, de respeito, né, de dignidade, de moralidade. Nós estamos num contexto que eu vou me deter, porque essa senda aí abre outros territórios. Mas nós efetivamente nos garantimos amando. Porque você amando, você faz luz. E amando é que você adquire cada vez mais a capacidade de amar. Por isso é que nós temos o que damos. Como nós aprendemos, realizando. Vamos pensar nisso. Então, as testemunhas que vão aferindo o nosso aperfeiçoamento, eles nos experimentam nas energias morais. Vocês concordam? E muitas vezes sugam, muitas vezes combate, nos exaure. Quando não lhes suportamos o permanente convívio, por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer, para a gente pensar, nós precisamos de uma alimentação espiritual que nos garanta a permanência, mesmo que a tarefa seja complexa. E também, Emmanuel, na segunda parte da resposta, vem dizer o seguinte, que eles nos acompanham por instrumentos do progresso a que aspiramos, vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Então aqui a segunda parte, aqui, na didática de Emmanuel, é extremamente interessante, porque primeiro ele fala que os adversários são testemunhas do nosso aperfeiçoamento, da nossa posição, de onde nós chegamos. Mas também eles vão nos acompanhar por instrumentos do progresso a que aspiramos. Vamos pensar, você quer ir ao centro, aí de repente o adversário fala assim, o que você vai fazer lá? Ah, eu queria melhorar. Para quê? Ou então, de repente o indivíduo está numa luta constante para aprimorar e o adversário, que está acompanhando por instrumento do progresso, de repente, ele por não conseguir observar as aspirações, ele fica preso no passado. Então ele olha para o indivíduo não com a visão do amanhã, mas sim com a percepção do ontem. Eu conversava com um querido amigo de movimento espírita, e ele passando por muitas provas, muitas dificuldades, aí ele me disse uma frase solene. Ele falou assim, puxa vida, a gente luta, mas o povo só olha para o nosso passado, o que nós fizemos. Não conseguem ter a misericórdia de olhar que a gente está lutando. E ele me falou isso com um coração extremamente constrangido. Ele me falou isso combalido. E foi assim, com muita legitimidade. Porque o próprio despeito que brota dos corações, o ciúme, a inveja, são instrumentos que muitas vezes se tornam verdadeiras cruzes que nós temos que aprender a carregar. Não é? Eu estou vendo uma participação no chat da Vanessa, nossa companheira lá de São Paulo, está dizendo assim, muitas vezes, nessa luta, tentando vencer, ouvimos que as palestras ainda não estão sendo úteis no nosso comportamento. Vanessa, minha amiga, frases como, o que adianta você ir ao centro, né?
que adianta você participar de tantas coisas? E olha aí que sujeitinho, né? Olha aí que condição, né? Então vamos ter a tranquilidade, a clareza de perseverar no estudo doutrinário, porque só a verdade que liberta. Por isso é que Jesus trouxe esse conceito através de João, no capítulo 8, no versículo 32. Quem conhece a verdade começa a se libertar do sofrimento. Porque a partir do momento que você tem a consciência de que você está fazendo o melhor e que nós só estamos assistindo palestra, fazendo tarefa, dando a vida muitas vezes pela doutrina espírita, nós estamos fazendo isso porque nós já adquirimos a confiança, a certeza de que nos faz bem. Agora, o bem que você vai assimilando, ele está numa dimensão inalcançável. Inalcançável. Tem uma frase de Hermes Trismegisto do Egito, lá de 2.500 anos atrás, aliás, 4.500 anos, que ele diz que o caminho se faz no caminhar. Essa frase ela é extremamente importante para nós. E o caminhar ele é pessoal e intransferível. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós poderíamos aqui nesse contexto, porque não temos condições de entrar com profundidade, porque estamos ainda dando passos trôpegos ainda na compreensão espiritual, mas dentro desse contexto nós poderíamos deduzir que Jesus se apresenta com autoridade, porque ele a possui, como o referencial de evolução. Ele é a meta. Jesus é o futuro da humanidade. Por isso é que ele se define o Filho do Homem. O Filho do Homem é o fruto, filho fruto. E para a gente chegar numa condição de uma vida melhor, nós temos que passar por um caminho que ele precisa de ser traçado por cada um. Porque o caminho de Jesus é o caminho de Jesus. O caminho do Zé Aparecido é o caminho do Zé, do Arnaldo é do Arnaldo, da Beatriz é da Beatriz, do Celso, da Charlene, da Cláudia, do Daniel, da Elvira, todos que se encontram aqui no chat, que estão nos acompanhando na Rede Amigo Espírita, nesse momento, como a Silvia da Alemanha, a Sheila de Palermo, a Rosângela de Maringá, todos que se encontram aqui, e os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, todos temos o nosso caminho. Agora, colocar Jesus nesse caminho é uma opção nossa. Ou seja, colocar Jesus no seu sentido místico, de falar assim, oh, Jesus, vem cá. Não. Colocar Jesus no seu sentido operacional. Jesus que opera dentro de você. Você como médium pode dar uma ideia. Mas vamos pensar a nossa capacidade crística de refletir o bem. É Jesus Cristo. Cristo no seu sentido de Deus em nós. Nós temos que trazer Deus para dentro da nossa vida. Então, nos momentos de dúvida, quando você tiver medo, quando você estiver ansioso, coloque Jesus na sua intimidade com uma condição simples. Se fosse Jesus, o que ele faria? Emmanuel tem um pensamento que diz que a gente precisa de aprender a formar frases e colocar Jesus sempre depois da palavra mas. Um exemplo, estou com medo, mas com Jesus eu tenho confiança. Aí Emmanuel diz que você não pode colocar o mas antes de Jesus, depois de Jesus. Por exemplo, na seguinte condição,
Eu estou pronto para melhorar com Jesus. Mas eu sou imperfeito, mas eu não posso ir, mas. Então o mas tem que ser antes de Jesus. Coloque Jesus na sua vida, que aí a gente vai começar a trabalhar de uma forma que vai nos garantir um prosseguimento seguro. Porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Caminhar nessas bases, nós vamos trabalhar a concepção da verdade dentro da gente, que não está aqui. Verdade é concepção de vida, é tomada, é abraço, é vivência. E a vida é o prêmio. Por que estamos sofrendo? Porque desconhecemos e não vivemos o que deveríamos viver. Falava Leonzálio aqui em Belo Horizonte. Quem não conhece a lei, sofre na lei. Estudar Espiritismo é abrir os conceitos, é mergulhar com profundidade na lei, para entender. Mas só estudar Espiritismo não é suficiente. Precisamos de vida. E a vida é Evangelho, é boa nova, é prática, é amor. Queridos amigos, são eles que nos acompanham por instrumentos do progresso a que aspiramos e vigiam as nossas realizações. Você começa a construir, espera que vem paulada, você não tenha dúvida. Foi o que Jesus viveu. Ele ofereceu a luz e foi crucificado pela treva. Ele deu a vida para que a luz se fizesse na treva. A princípio a treva foi vitoriosa, não foi? O que aconteceu quando ele realmente desencarnou? A Escritura narra. O tempo, a natureza respondeu, o tempo fechou, né? Houve um tremor de terra. É assim mesmo. Abalo sísmico. Para que a treva possa compreender que a treva tem volúpia. A treva, ela é importante. Mas a treva tem vida curta. Porque disse Deus, escreveu Moisés, no primeiro capítulo do livro Gênesis. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa. E ele dividiu o dia da noite. E vem toda uma dinâmica que Kardec nos explica como um fator histórico, geológico do planeta. Emmanuel vem nos mostrar no livro A Caminho da Luz a exuberância do processo, mas nós estamos no século XXI agora para entender que esse processo narrado por Moisés simboliza a desenvoltura do psiquismo, o descobrir-se, o tornar a ser, o vir a ser. Embora permeemos no querer ter, possuir. E Jesus vem dizer que no reino dos céus, quem abre mão de possuir é quem tem. Que abre mão de ser servido e serve, que se faz o último, é quem se apresenta no mundo espiritual como o maior de todos. Portanto, amigos, estamos na sala estudando o Espiritismo nesse novo espaço criado pela Rede Amigo Espírita, um espaço interativo, onde as perguntas, as ponderações, todas são consideradas. Nós estamos aqui porque chegou um momento
de todos nós refletirmos na beleza da vida, na presença dos amigos que nos inspiram para o melhoramento, como o benfeitor espiritual Ismael no Brasil, como a falange de Emmanuel, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, da nossa querida Sheila, Meimei, tantos companheiros que deram a vida pelo esse movimento espírita. Todos eles esperam que cada um de nós possamos nos aprimorar e fazer parte dessa grande família que está sendo convidada pelo mais alto para favorecer a paz na terra e inspirar cada vez mais a boa vontade nos homens. Reflitamos com Jesus e que Maria Santíssima, a veleira do bem, possa nesse momento das esferas espirituais inspirar a cada um de nós, que estes amigos espirituais possam auxiliar a todos que sofrem, contribuir para a nossa família, que passa por provas, mas auxiliar também aquele companheiro que desconhecemos e que sofre nas ruas, perdido, nos cárceres, sem esperança, que os benfeitores espirituais possam afagar aquela mãe que perdeu o filho, aquela família que está desestruturada, que os benfeitores espirituais possam cuidar, ajudar aqueles velhinhos que ontem foram pais e que hoje se encontram abandonados, as crianças jogadas nos guetos, que o Senhor possa trazer a medicação para que o indivíduo soerga-se e perceba que ele pode muito voltar a sorrir. Aquela alma que se sente vilipendiada, traída e que perpassa a senda da amargura, do rancor, que o Senhor possa envolver aqueles que têm ódio no coração, que cobram, que matam, que tiram oportunidades. Que o Senhor possa ajudar a todos que se candidatam a minimizar as dores. Que o Senhor possa inspirar os homens de ciência, de filosofia, os políticos, mas que o Senhor possa ajudar aos religiosos, para que eles vivam, internalizam o que a providência divina os oferece. Que todos nós possamos compreender as palavras de Jesus, quando no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, assim afirmou: Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida eterna. E assim,
nós chegamos ao término da primeira parte do encontro deste programa Amor e Sabedorias de Emmanuel, rogando ao Senhor que possamos voltar na próxima semana para dar continuidade a essa temática da obsessão no livro Leis de Amor. E nesse momento, nós interrompemos a tarefa e pedimos 1 minuto para voltar para atender as perguntas selecionadas no chat. Vamos lá, né? Vamos trabalhar, então, nessa segunda etapa, as perguntas. E eu peço ao Arnaldo que, se as selecionou, que possa começar a colocar no chat para nós. Se não, eu convido-os para trazer as suas ponderações ou algumas indagações que a gente possa tentar atender. Eu só pediria que a gente fosse bastante objetivo e trabalhar dentro do tema, porque nós temos mais alguns minutos e não fugirmos da proposta da noite. Sheila, a Sheila de Paterno, na Itália, não é Palermo? Paterno mesmo? Ok. Por isso que quando encarnamos esquecemos de tudo? Bom, essa pergunta eu não sei a hora que ela chegou no chat, mas para pegar a ideia principal, Sheila, nós podemos trazer a espiritualidade quando, por exemplo, tanto na codificação espírita quanto nas próprias obras trazidas por André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e também, por que não citar a obra de Emmanuel, que é o objetivo do nosso trabalho na noite, o esquecimento do passado, ele efetivamente nos auxilia para trabalhar uma nova etapa, reiniciar um novo projeto. Imaginemos se tivéssemos acesso às experiências que tivemos com aqueles que estão próximos a nós, aqueles que temos dificuldades de relacionamento. E vou dizer mais, até aqueles que nós temos afinidade. Imaginemos se tivéssemos a oportunidade de saber o que fizemos juntos no ontem. Seria, podemos dizer assim, um processo dificultoso nas relações atuais. Disso nós não tenhamos dúvida. Porque nós somos ainda muito egoístas e muito vaidosos. Então, a providência divina traz esse véu do esquecimento exatamente para que a gente possa buscar nos desafios do agora trabalhar uma meta de nos relacionarmos cada vez melhor com estes corações. Agora, não podemos olvidar, Sheila, de que o nosso passado nos visita constantemente. A gente não tem ele claro, mas as questões batem na nossa porta mais do que a gente imagina, com as nossas tendências, não é? Com o que o outro nos inspira. Então, estudar espiritismo, eu costumo dizer que é extremamente valoroso para a gente. Não para que a gente tenha essas informações minuciosas do passado, mas para que a gente tenha olhos de ver, observando que naquele ponto que nós temos mais dificuldades, é onde nós devemos ter mais atenção. Não é isso? A Sheila continua dizendo, o esquecimento do nosso passado, seremos mais donos, seremos mais responsáveis nessa. É isso que você está dizendo, não é? Esquecimento do nosso passado, assim seremos mais responsáveis, seremos mais compromissados, seremos mais chamados à atenção no que remonta aos desafios do agora. Não é mesmo? Aí a Marli Vanelli está dizendo assim,
mas algumas coisas nos são colocadas em situações úteis. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, por exemplo, estou atendendo um caso em que um coração está cuidando de um pai numa condição muito difícil, nos últimos instantes de reencarnação. E ela veio nos dizer que muitas vezes cuida dele como tem um sentimento não de filha para com o pai, mas chega a ter expressões extremamente valorosas de uma mãe para com o filho. Não é? Olha que interessante. Isso não significa que ela, no passado, tenha sido mãe deste que hoje é seu pai que está desencarnando. Porque a circunstância de estar vivendo aquele processo pode trazer do seu psiquismo uma experiência vivenciada nesses termos, em que, por exemplo, esse espírito cuidou de um filho desencarnando. Pode ser também que ela esteja tendo de relance abertura de painéis nos quais ela efetivamente revivencie, se eu posso assim dizer, experiências com este que é seu pai, que foi seu filho mesmo. Não necessariamente que ela despediu dele numa desencarnação como agora, mas a situação de penúria, de fragilidade, mexe com o psiquismo e traz como resposta uma movimentação maternal, que é extremamente valorosa nesse movimento, nessa circunstância vivenciada agora. Agora, se foi ou não foi, detalhe que não tem tanta importância. Embora muitas vezes nós temos informações nas nossas atividades mediúnicas, no nosso trato, que os espíritos muitas vezes nos revelam, não para atender curiosidades vaidosas ou de especulações sem proveito, mas muitas vezes os espíritos nos informam exatamente ou para nos estimular no processo, ou para nos dizer sobre a necessidade de sermos mais cuidadosos, porque partem da premissa que nós já temos algum tipo de maturidade para entender isso e não levar para o lado pessoal ou de personalismo. Nós temos estudos, tivemos a oportunidade de desenvolver um livro em torno das faculdades mediúnicas de Chico, que remontava às suas experiências pregressas. E para muitas pessoas esse livro não bateu, foi mera especulação, e a gente entende, embora saibamos que para uma grande maioria, porque o livro é um livro muito procurado, uma grande maioria pegou o gancho do nosso objetivo como um projeto de educação espiritual. Porque Jesus, quando fala de Moisés, de Elias e João Batista, ele simplesmente está dizendo que um foi o outro apenas para falar da reencarnação? Nós entendemos que absolutamente que não. Embora tenha sido um fato extremamente importante na história. Mas ele queria apresentar para nós João Batista como um Elias renovado. Um Elias em outras bases. E que nós temos o Elias dentro de nós e que precisamos de abrir a renovação pelo batismo da água para que nasça novos João Batistas. É a renovação, é o trabalho íntimo, batismo, é metanoia, é mudança mental. Embora a gente respeite aqueles que estão mergulhando nas águas, nas práticas religiosas. Né? Mas na realidade, com profundidade, é transformação psíquica. A Cleusa está dizendo assim: comecei a trabalhar aos 16 anos, com registro em carteira. E apesar de ser uma pessoa dedicada, sempre que estou próximo a alguma promoção ou troca de emprego para melhor, algo acontece e não consigo. Seria algo no passado que fiz e me comprometeu? Isso sempre me angustia muito. Ô Cleusa, querida amiga e irmã, nós poderíamos dizer, quem sabe, tenha sido você instrumento para fechar a porta. Mas é personalizar a análise, é o que eu estou dizendo. Nós não queremos personalizar. Será que a providência divina não está te convidando para trabalhar aspectos outros
da renúncia, da compreensão, da humildade, do despojamento. Nós aprendemos em Evangelho segundo o Espiritismo a importância da obediência e da resignação. Ensina Kardec que obediência é consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Então, a vida fechou. Entendamos. Agora, não está dizendo que você não deve continuar lutando. Lute, pesquise, aprimora, vá. Não perca a esperança. Mas seja obediente aos ditames. Mas não basta você compreender isso em nível psíquico. É necessário internalizar isso em nível espiritual. Sendo resignado. Senhor, se tu não quer, eu não vou me revoltar. Eu não vou me angustiar. Imaginem Francisco Cândido Xavier. Nascido no dia 2 de abril de 1910. Como sofrera. E o tempo todo a vida o convidou para ser obediente. Perdeu a mãe. Ele tinha que ser obediente aos conselhos dela e não acreditar que ela morrera. Ela falou: filho, se alguém falar que eu morri, não acredite. Ele confiou na mãe, como as crianças confiam. E tenha certeza de que eu vou voltar. Ele se resignou. E graças a Deus, Maria João de Deus voltou. É a promessa. Não vos deixarei órfãos. Esse é do Evangelho. Não devemos, ou não deveríamos, nos curvar na angústia ou nos projetar na rebeldia. Nós entendemos perfeitamente a sua ponderação. E nesse momento o meu coração pede para te falar com o Consolador prometido que é a doutrina espírita. Tende bom ânimo, minha filha. Porque quem aprende a ver a porta fechando serão aqueles que amanhã serão convidados para abrir as portas. E abrir a porta primeira é a do teu coração. Para que Jesus encontre morada. E para que o Cristo resplandeça a luz e abra possibilidades. Roberto Carlos e Erasmo escreveram assim: além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Até aí eu vou, depois é detalhe. Tão pequeno dos dois. Pense nisso. Sheila Paterno, eu e minha irmã da Itália, Vanessa, somos muito ligadas e muitas vezes nossos sonhos são muito parecidos. E sonhamos muito, só um pouquinho que eu perdi aqui, e sonhamos muito com coisas que está para vir, tipo um sonho avisando que vai acontecer, eu e ela. Porque às vezes esse sentimento... Não, aqui já é outra colocação. Continuando. Será que um dia eu e minha irmã vamos trabalho mediúnico um dia? Minha querida Sheila, um grande abraço nessa terra que nós amamos profundamente. Um abraço para todos, né? Brasileiros, italianos. Essa vinculação de sintonia pelo diapasão da afinidade oportuniza experiências maravilhosas.
são almas vinculadas pelo amor. E o amor se faz tão legítimo que favorece que a sensibilidade se aguce. E como estão muito próximas, embora eu não sei a dinâmica de vida que vocês se apresentam, mas as experiências acabam sendo vivenciadas em conjunto. E eu poderia até dizer para vocês que se vocês vão trabalhar juntas amanhã mediunicamente, eu não tenho dúvida, porque na realidade vocês já trabalham juntas. E digo mais, vocês já trabalharam juntas. E hoje, todo esse processo vivenciado é favorecido pelo legítimo sentimento de fraternidade. Aí o Arnaldo está dizendo assim: Sheila, essa ligação pode indicar que vocês fazem parte da parentela espiritual. Muitas vivenciadas em comum. Isso é o amor. E o Arnaldo hoje está inspirado. E nós estamos com ele, é isso mesmo. Viu, Arnaldo? Muito bem colocado. Né? A gente concorda plenamente. Aí a Cleusa, a Sheila volta a dizer: porque tudo que sinto, apesar de estar tão longe, ela também sente. Mas é isso mesmo. E a distância não separa os corações que se amam. Né? E aí o Simplício está dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Muito bem, Simplício. Você está citando aí, querido, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, não é isso? Depois a gente confirma aí. O Arnaldo também está dizendo para a Silvia, da Alemanha: Silvia, depois você diga qual cidade que você mora. Gostaria de saber por que entre filhos gêmeos existe tanta desavença e não união e amor. Silvia, amiga, nós não podemos, vamos dizer assim, fechar o circuito a definir que todos os gêmeos existe entre eles desavença. Aos gêmeos que vibram com dificuldades nessas frequências, você não tenha dúvida que são almas que estão reencarnando para se reajustarem. E nada melhor do que o mesmo líquido amniótico, o mesmo processo, a mesma circunstância, para começar a aprender a se respeitarem por 9 meses de gestação. Agora, existem casos, e nós conhecemos muitos, que são almas extremamente afins e que reencarnam juntas para desenvolverem tarefas juntas, ou em alguns casos vivendo em distâncias assim consideráveis. E são almas que também se locompletam, né? Que também se intercambiam, e por isso acabam se ajustando e se ajudando espiritualmente em grandes movimentos e desafios da vida. Andréia: convivo com alguém que está indo para o caminho do mal. Tudo que faço ou penso tem sido em vão. Há momento em que duvido de minha fé. Andréia, quem somos nós para entrar de uma forma rápida num contexto tão importante da sua vida? Ore. Ore. E seja amiga. Seja amiga. Muitas vezes não são com palavras, mas acima de tudo, com os exemplos, com a participação, em que nós podemos, vamos dizer assim, tentar auxiliar. Agora, se o indivíduo não quiser, a gente sabe que tudo se torna mais difícil. Mas não tenha dúvida de que chegará um tempo em que o despertamento vai acontecer. E quem sabe, você está ajudando agora
e vai continuar ajudando depois. Tudo depende do seu interesse, do seu amor, da sua predisposição em servir a Jesus. E eu gostaria de trazer uma reflexão que está inserida no livro Ave Cristo, psicografado por Chico Xavier na década de 50, de um diálogo entre Quinto Varro e Apio Corvino. Apio Corvino, uma encarnação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E ele, conversando com Quinto Varro, diz para ele: nós estamos aqui para servir Jesus. E não para que Jesus nos sirva. E esse ensinamento é extraordinário. Na vida, quanto mais desafios nós temos, mais convite obteremos para servir a Jesus. Jesus, no seu sentido simbólico do bem, do crescimento espiritual. Mas muitas vezes a gente quer facilidade, a gente exige resposta, a gente quer que o outro faça o que nos deixa tranquilo, seguro. E muitas vezes a gente briga. Há pessoas que, muitas vezes, até na oração, brigam com Deus, porque as coisas não estão acontecendo como elas queriam. Então, é para a gente pensar. Nós estamos aqui para ser servidos pela vida, com facilidade, com tranquilidade, ou nós estamos aqui para servir a vida, com disponibilidade, com caridade, com fraternidade. Assim, estabelecer-á a felicidade. É apenas uma consideração despretensiosa para nossa querida companheira. O nosso tempo está caminhando para o fim. A Silvia está dizendo que mora em Munique. Silvia, querida irmã, ano passado nós estivemos nessa cidade bendita, junto com o grupo da Efigênia, né? Valorosas irmãs, Silvânia, e vivemos experiências assim inesquecíveis em Munique. E esperamos poder voltar. E até gostaria de dizer que nós ficamos recepcionando aqui por 2 meses uma grande amiga da cidade de Erlangen, que também nos hospedou nessas terras abençoadas da Germânia, que nós temos saudades e um profundo carinho. E não temos dúvida de que o povo alemão tem uma missão extraordinária no futuro. A Alemanha há de ser o coração da Europa. Mas isso não é para agora, não. Vamos continuar. Quando sentimos a influência dos nossos obsessores, qual o procedimento que devemos tomar quando sentimos essa influência mais forte? Oração. Ocupar a mente com coisas boas. Renovação mental se dá pelo trabalho, pela dedicação. Calderaro, no livro No Mundo Maior, fala que a nossa casa mental precisa de ser constantemente cuidada. Então, o que emerge do subconsciente é que vai ser a tomada para a aproximação e a influência dos espíritos, que ainda estão em faixas da retaguarda. Ou seja, são plugs. Então, nós temos que cuidar para que a nossa casa mental, o nosso inconsciente, apresente tomadas para vinculações superiores. Portanto, muita prece, muito trabalho, muito cuidado, né? Muita esperança, acima de tudo. E estudar a doutrina espírita, eu não tenho dúvida. Podemos ter
uma chave que não vamos encontrar em outro lugar para compreender esta interação entre as dimensões que se dá pela treva, como também pela luz. E assim, eu gostaria muito de continuar, mas o nosso tempo está caminhando para o fim. Nós estamos observando que estamos tendo muitas participações e eu gostaria, inclusive, de pedir que o Arnaldo possa selecionar e a gente possa, quem sabe, trabalhar na próxima semana algumas que a gente não conseguiu efetivamente pelo tempo tratar com vocês. Mas, queridos amigos, muito obrigado pela participação de todos. E essa ferramenta, ela é muito valiosa para o nosso intercâmbio. E eu gostaria, inclusive, de dizer que nós nos colocamos à disposição, em nome da Rede Amigo Espírita, para poder tentar solucionar algumas dúvidas, algumas questões, mas, acima de tudo, gostaríamos de incentivá-los a perpassar os artigos da rede, os áudios. Temos tantos colaboradores. A Rede Amigo Espírita hoje, sem dúvida alguma, é um portal que tem o respaldo de Ismael no coração do mundo e na pátria do Evangelho, que é o Brasil, que tem essa missão de exportar espiritismo sério, concitar, convidar, inspirar os espíritas a estudar a codificação, a trabalhar com as obras psicografadas pelos médiuns como Francisco Cândido Xavier, Zilda Gama, Ivone Pereira, Divaldo Franco e tantos outros. Porque nós temos recursos extraordinários. Então vamos exportá-lo. Vamos levar para aqueles corações que precisam de orientação. E no nosso caso, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, como nos programas da quinta-feira, agora com o nome Espiritismo, Evangelho e Educação, que é um espaço que nós estudamos os princípios básicos do Evangelho. O nosso objetivo é, numa linguagem simples, nos aproximar cada vez mais uns dos outros para essa troca de experiência. O nosso movimento não é um movimento que propõe intelectualidade, atender a estudiosos que têm uma bagagem muito ampla, porque não temos condições de atender dessa forma. Mas o nosso princípio básico aqui é trazer o Espiritismo numa linguagem do povo. Porque, como disse Chico Xavier certa feita, o Espiritismo veio para o povo e com o povo conversar, dialogar. O nosso objetivo é fazer desse espaço aquele espaço da Galileia, quando Jesus conversava com seus discípulos de uma forma amiga, respeitosa, e por isso nós estamos com muita saudade de Jesus. Muito obrigado a todos. E assim, eu peço permissão para interromper a minha participação e passando para o Arnaldo, para o Zé Aparecido, a responsabilidade de encerrar os trabalhos da noite. Muito obrigado a todos. Um beijo na alma do amigo, devedor, Carlos Alberto de Belo Horizonte. Até breve.